Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre corte de cabelo. Eu vou falar um pouquinho sobre visagismo. Qual corte de cabelo combina com o seu rosto? E aí, ficaram curiosos? Então, vem comigo, gente! Então, gente, sabe quando dá aquela vontade de mudar o corte de cabelo, mas ao mesmo tempo dá um frio na barriga porque você não sabe se vai combinar com o seu rosto, se vai combinar com você, né? Mas, gente, fica tranquilo porque agora com esse vídeo seus problemas acabaram. Porque no vídeo de hoje eu vou falar qual corte de cabelo combina com a sua fisionomia e trarei dicas para os profissionais na área que têm dúvida a respeito desse assunto. Mas antes eu quero pedir para vocês já se inscreverem no canal, ativar o sininho aí para receberem notificações quando eu postar novos vídeos e também deixar seu like e clicar no joinha aí embaixo, que é muito importante para mim, gente, saber se vocês gostam ou não de vídeos sobre esse assunto. Pronto, já fizeram isso? Então bora lá continuar esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre visagismo. Para quem nunca ouviu falar nessa palavra, visagismo é um conceito que utiliza de diversas ferramentas e técnicas para identificar e analisar proporções faciais, para assim expressar o melhor em uma pessoa, realçando e valorizando a beleza do rosto. Para isso, devemos levar em conta o formato do rosto, os olhos, o nariz, a testa, pescoço e também a orelha. E hoje eu vou falar um pouquinho de qual corte combina com o seu formato de rosto. Então por isso já pega uma caneta aí, um papel para anotar qual vai combinar com a sua fisionomia. Vou começar falando a respeito do pescoço longo. Gente, o pescoço longo é muito elegante, porém, dependendo da altura da pessoa, né, se a pessoa for muito alta e tem um pescoço bem longo, aí sim eu acho que necessita de um corte adequado. Nesse caso, o corte ideal é aquele que cria um volume na região do pescoço. O que podemos dizer, né? Aqueles repicados, né? Do queixo para baixo que dá bastante volume aqui nessa parte. Ou a pessoa faz alguns cachinhos, né? Para poder criar esse volume nessa parte aqui, gente. Porque o corte que criar esse volume aqui vai disfarçar o tamanho do pescoço, né? Vai ficar mais proporcional aí. Agora vamos falar do oposto, que é o pescoço curto. Então, gente, um corte semilongo ou longo em quem tem o pescoço curto, visualmente diminui ainda mais o tamanho do pescoço. O ideal nesse caso, né, se o formato de rosto permitir, que a gente vai ver mais pra frente, é fazer um corte curto. O mais longo que fizer é na altura do queixo. E esse corte, ele tem que ter muito volume pra cima, sabe? Estilo Ana Maria Braga, que usa aquele cabelo assim todo pra cima. Então, é ideal pra quem tem um pescoço curto, pois assim vai alongar a sua fisionomia. Agora, outro ponto que devemos levar em conta quando formos fazer um corte é a testa. E agora nós vamos falar sobre a testa baixa. Então, quem tem a testa baixa tem pouco espaço aqui nessa região. Por isso, o indicado é uma franja leve, desconectada, jogada, sabe? Uma franja assim bem despojada, como se diz, porque vai criar um volume nessa região da testa, que quando a gente olhar a pessoa de perfil, a gente vai ter uma boa sintonia aí, uma boa proporção no rosto todo, porque a franja vai alongar essa testa. Uma dica para quem for fazer esse corte: na hora de escovar, gente, crie volume no topo da cabeça, no alto da cabeça. Quanto mais volume aqui, gente, melhor para quem tem a testa baixa. Agora vamos falar um pouquinho a respeito da testa alta. Nesse caso, se o formato do rosto permitir, o ideal é fazer uma franja na altura da sobrancelha, aquela franjinha mesmo, porque isso vai criar uma proporção no seu rosto, gente, porque a franjinha em quem
tem testa alta, dá super certo, eu super indico e acho que fica super legal, super moderno, super estilosa. Agora vamos falar a respeito dos olhos. Vamos começar falando dos olhos separados. Nesse caso também, se o formato do rosto permitir, o ideal é fazer uma franja arredondada. É assim, gente, uma franja que aqui no meio vem mais ou menos na altura da sobrancelha e as laterais ficam mais compridas. Muita gente ama esse estilo de franja e para quem tem os olhos separados, ela é a mais indicada. Pois como esse tipo de franja vai cobrir a testa e a têmpora, vai criar um espaço menor entre os olhos. Então vai dar a impressão que os olhos é um pouquinho mais perto do que eles realmente são. Então essa é a minha dica de corte para quem tem olhos separados. Agora vamos para o oposto, que é os olhos apertados, né? Ou os olhos juntos. Então, nesse caso, quem tem o olho aqui muito juntinho, o ideal é um corte bem repicado, bem leve, bem solto, bem jogado, porque assim vai libertar essa região aqui das fontes, na onde vai dar uma impressão de que o olho está um pouquinho mais longe do que realmente estão, devido ao penteado leve, solto, jogado que vocês vão fazer aí. Agora vamos falar qual o corte ideal para quem tem as orelhas salientes. Então, nesse caso, o corte ideal é aquele que cria um volume na altura das orelhas, nada de fios retos, porque os fios retos, né, vão destacar ainda mais a orelha saliente, né, ou o cabelo muito curto. Então, quem não gosta das suas orelhinhas aí, o ideal é um corte que dê volume nessa região. Agora vamos falar para a parte queridinha de todos, que é o formato de rosto. Qual corte combina com o formato do meu rosto, né? Todo mundo quer saber a respeito disso. Então vamos começar falando a respeito do rosto oval. Este formato de rosto é o que tecnicamente podemos dizer o rosto que mais se aproxima da perfeição. Nós falamos isso porque qualquer tipo de corte dá certo com esse formato de rosto. Os sortudos aí de plantão que tem um rosto oval podem abusar das franjas, dos repicados, dos cabelos retões, pode abusar aí de comprimento e texturas, porque vai arrasar com tudo. Todo corte de cabelo dá certo com esse tipo de rosto, gente. Agora vamos falar sobre o rosto coração. Gente, tem um formato de rosto que é o formato coração, que é aquele rosto que tem a testa mais larga. Aqui no meio, né, o cabelo faz aquele Vzinho e o queixo é bem estreito, formando assim praticamente um coração. Nesse caso, gente, tome muito cuidado com cortes que criem volume nessa região aqui no topo da cabeça, né? Porque se o corte tiver muito volume aqui, vai destacar ainda mais a testa larga e o queixo fino. E também deve evitar franjas, porque a franja também vai destacar bastante a testa larga. O ideal para esse tipo de rosto é usar uma franja mais longa, porque a franja longa vai cobrir essa parte aqui da cabeça, na onde você não vai ver que a sua testa é mais larga que o queixo. E fazer na altura do queixo para baixo um corte repicado, né, com as pontinhas para fora, porque esse tipo de corte vai visualmente alongar o seu queixo. Então essa é a dica que eu dou para você aí que tem o rosto em formato de coração. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do rosto quadrado. Gente, não existe uma cabeça quadrada, né? Mas o que podemos dizer de rosto quadrado é que tem os traços, né, muito marcantes, como por exemplo a testa e o queixo bem largo, né, mais ou menos da mesma largura, e também quem tem as maçãs salientes, né, formando assim linhas retas e marcantes, por isso que falamos que é o rosto quadrado. Nesse caso, gente, não pode usar um corte até a altura do queixo, porque se vocês fizerem um corte curto até a altura do queixo,
vai acentuar ainda mais o quadrado do rosto, né? O formato quadrado. O mais indicado para quem tem o rosto quadrado são cortes assimétricos, desconectados, desestruturados, com um pouco mais de volume, pois como o rosto já tem linhas retas bem marcantes, um corte assim vai suavizar a aparência quadrada. E uma dica que eu tenho para dar para vocês é usar o cabelo, né, de um lado, pode colocar para trás da orelha, e do outro lado sempre deixa cobrindo assim uma parte do rosto, porque assim vai criar um visual ainda mais elegante para você. Agora vamos falar sobre o rosto redondo, que inclusive é o meu formato de rosto, né? Meu rosto é bem redondinho, gente. É uma bolinha, como eu costumo dizer. E para nós que temos o rosto redondinho, nós devemos evitar cortes arredondados, gente. Como, por exemplo, aquele Chanel redondinho, sabe, gente? Não dá certo, porque o nosso rosto vai aparecer mais redondo do que ele já é. Nós podemos apostar em franjas discretas, caindo levemente na parte frontal. Se quiser um Chanel, faça aquele Chanel de bico, né? Com o bico para baixo do queixo, assim, uns 3, 4 dedos para baixo do queixo, que também vai dar uma alongada aí no rostinho redondo de vocês. E também, gente, o corte que dá super certo em quem tem um rostinho redondo é o famoso degradê, né? Para aquelas que gostam do cabelo longo, o degradê dá super certo, porque aquelas pontas, né, desconectadas caindo assim no rosto, também vai disfarçar o rostinho redondo, dando uma aparência que o rosto é mais alongado, né, mais oval, como se diz, né? Agora vamos falar de um rosto que é um pouco comum, mas que é o rosto losangular. As principais características desse formato de rosto é testa e queixo estreitos e maçãs do rosto largas, formando o losango, igual eu falei pra vocês. Para disfarçar a maçã do rosto bem larga, o ideal é o cabelo cair levemente sobre o rosto até a altura do queixo, porque assim vai dar uma proporção no rosto e ninguém vai perceber que as suas maçãs é saliente aí, né? Agora vamos falar a respeito do rosto, que também é muito comum, que é o rosto triangular. Esse formato de rosto é o que falamos, né? Triângulo de cabeça para baixo, triângulo invertido, porque ele é caracterizado por uma testa bem larga, a linha do cabelo ela é reta e o queixo é bem fino, formando assim um triângulo invertido. E geralmente nesse formato de rosto é muito comum também terem os olhos separados. Não é uma regra, mas é o que geralmente acontece. Neste caso, franjas leves e arredondadas, contornando a testa e a têmpora, né? Como no caso daquele lá, né, do olho separado, vai também disfarçar a testa larga. E os fios compridos nas laterais, mais retinhos, vão trazer equilíbrio na sua fisionomia. Então aposta nesse tipo de corte que vai ser sucesso. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do rosto longo. O rosto longo, geralmente, as maçãs, elas são mais estreitas e tem um comprimento maior entre a testa e o queixo. Então o corte ideal tem que conseguir um volume nessa região, né, das maçãs. Um corte em camadas, né, dando um volume nessa região do rosto, da bochecha para baixo, para compensar, né, a pouca largura de face. E também uma franja vai diminuir a altura do rosto longo, que vai criar aí uma harmonia na sua fisionomia. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do rosto retangular. Muitas pessoas confundem o rosto quadrado com o rosto retangular, mas o rosto retangular também tem linhas retas marcantes, porém um pouco mais alongado que o rosto quadrado. Então, assim como o rosto longo, o rosto retangular também exige que você faça um corte mais volumoso, né, mais repicado na altura da bochecha para
baixo. E pra quem tem esse tipo de rosto, o ideal é cabelo mais comprido e em camadas, vai dar super certo. Mas nesse caso, né, o contrário do rosto longo, você não precisa fazer uma franja, né? Só se você gostar e quiser, mas não é necessário. Só um corte em camadas vai dar super certo pra você. Agora vamos falar sobre um formato de rosto que eu acho que muita gente nunca ouviu falar, que é o rosto piriforme. Esse formato de rosto, ele segue geometricamente o formato de uma pera, porque a parte inferior do rosto ela é bem larga e arredondada e vai estreitando conforme vai subindo, né? As maçãs ficam um pouco mais estreitas e chega na testa fica bem fininho. Nesse caso, deve evitar cabelos sem volume ou rente à cabeça, porque vai realçar mais ainda, né, esse detalhe do rosto, que é o queixo mais largo e a testa estreita. O ideal são cortes que dê volume da parte da maçã do rosto pra cima. Eu não recomendaria para essas pessoas um corte longo. Eu acho que um corte curto, assim, na altura da orelha, bem jogado, né, bem despojado assim, vai fazer muito sucesso, viu, gente? Vai criar aí uma proporção na sua fisionomia, igualando aí a largura do queixo com a da testa. Essa é a minha dica que eu tenho pra vocês. Espero ter ajudado aí pra vocês que têm dúvida qual corte combina com qual rosto, né? Principalmente os profissionais na área, quando o cliente chega lá e fala assim: ah, eu deixo nas suas mãos, faz o que você acha que combina comigo. Então nessa hora que o bicho pega, né? Que aí o peso cai sobre os nossos ombros. Mas com essas dicas eu acho que você vai conseguir conduzir a sua cliente, criar um visual harmônico para ela e ela vai arrasar. E para aquelas pessoas que querem fazer um corte diferente, siga essas regras que eu dei aí pro seu formato de rosto, que vai ser sucesso, você vai arrasar e vai disfarçar aí todas as partes, né, mais salientes, né, que as pessoas geralmente não gostam. Mas lembrando, gente, que isso não é uma regra. Tem pessoas que têm o formato de rosto, como por exemplo, triângulo, né, invertido, e gosta da testa ser grande, ser larga, né, não quer, né, disfarçar a testa com franja. Isso daí é uma questão muito pessoal. Mas essa é a dica que nós que estudamos visagismo trazemos pra vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comentem embaixo aqui pra mim qual o formato do seu rosto, qual o corte que você quer fazer, pra eu saber aí o que vocês entenderam do vídeo, o que vocês acharam do vídeo, que eu vou ficar muito feliz. E também, gente, não esqueça de me seguir nas redes sociais, porque lá eu dou muita dica, lá no Instagram eu dou dica quase todo dia nos stories de cabelo, de maquiagem. Então vai lá me acompanhar lá também, que vocês vão amar. E, gente, não saia do canal não. Assista esse vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, que também é muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão amar. Então vai lá assistir. Um beijão, até a próxima. Tchau!